Romanos capítulo 7, verso 18 ao 20 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ainda de pé, coloca a mão em seu coração. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado porque até aqui, Deus, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua doce presença em nosso meio. Obrigado porque nós já ouvimos a tua voz e queremos continuar ouvindo, Deus. Fica conosco, que esta mensagem possa fazer morada em nossos corações, que possamos guardar e colocar em prática, pois essa é a tua vontade, Senhor. Fala, Deus, que nesse momento todo espírito que tente roubar a tua palavra, de distração, de fuga de pensamento, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que possamos estar concentrados para ouvir a tua voz e sairmos daqui mais cheios de fé. Amém. Pode sentar. Eu quero falar nessa manhã sobre quebrando ciclos. Quantas vezes vivemos em ciclos em nossas vidas? Quantas vezes ficamos repetindo comportamentos, padrões, ciclos, muitas vezes dando voltas e sem visualizar efetivamente uma mudança. E eu quero fazer a primeira pergunta para que você pense: por que é tão difícil mudar para melhor? Por quê? Todas as vezes que você pensou em mudar para melhor, por que foi difícil? Agora, por que também todas as vezes que você quis mudar para pior, foi fácil? Às vezes é uma coisinha, é uma besteirinha ali que já transforma você em uma pessoa pior. Essa é a nossa realidade. Agora, quando a gente fala de mudar para melhor, parece que constrói-se uma barreira imensa em nossa frente. Parece que tudo se levanta contra nós para que você o quê? Avance. Lipe, pode aumentar um pouquinho? Pode ficar tranquilo, eu gosto. Está todos quieto aí, para vocês tá bom aí? Então por que é difícil quebrar ciclos? Comece a pensar na sua vida sobre os seus hábitos, sobre as suas decisões. Aqui Paulo, ele fala: sei que nada de bom habita em mim. Isso toma um susto quando você lê isso. Às vezes você olha no espelho e você fala: não, mas peraí, mas tem algumas coisinhas aqui que eu aprendi, coisa boa, mas existe o pecado, e isso não tem nada de bom. Essa é uma verdade que eu não posso desassociar nunca. Por isso que ele fala: isto é, na minha carne. Porque é fadado o quê? Ao erro, ao cansaço, a perecer. Mas quando eu me volto para o Espírito e começo a alimentar o meu espírito de forma muito natural, ele vai se sobrepor à minha carne. E aí eu vou começar a quebrar esses ciclos. Eu vou começar a viver de uma forma diferente, porque é uma batalha interna. É uma luta constante. Eu não posso jamais esquecer de que aqui dentro existe uma natureza pecaminosa que todos os dias quer o quê? Ir para fora. Todos os dias quer ganhar protagonismo em nossas vidas. Todos os dias. Não tem um dia sequer que você fale assim: não, hoje eu não fui tentado a fazer nada de errado, nada de ruim. Impossível. Impossível. Todos os dias vivemos em uma constante luta. Isso não vai ser só enquanto você é jovem ou se você já está idoso, não importa. Até Jesus voltar, vai ser assim na sua vida, vai ser assim na minha vida. É uma luta diária e constante. Só que eu preciso o quê? Vencer isso. Desejar fazer o bem é suficiente? Somente isso? Não. Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Quantas vezes queremos apenas colocar boas intenções? Não, eu vou fazer isso é até com o propósito de ajudar. Não, rapaz, eu vou contar essa história aqui é porque para poder não ficar tão difícil assim. Não, eu vou fazer tal coisa aqui para poder disfarçar. É engano puro. Porque pode até funcionar 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: pronto, chega.
Se conserte. Pare com isso. Como eu falei aqui recentemente, procure o seu lugar. Não pode ser assim. Esse texto ele nos convida a refletirmos sobre essa identificação e esse enfrentamento acerca de quebrar ciclos. Que ciclo você tem vivido na sua vida e que não está sendo bom para você? Ah, Felipe, é na minha área familiar. Ah, é na minha área financeira. Ah, são nos meus relacionamentos, é no meu trabalho. Ah, é no meu chamado aqui ministerial. O que é? Que você percebe que não muda. Você tenta uma coisa aqui, porque você viu que alguém fez algo, aí você bota em prática, mas aquilo não funciona também. Ah, na minha família eu vou fazer diferente. Não, no meu trabalho agora eu vou fazer diferente, eu vou mudar isso. Mas às vezes não está no outro. Às vezes não está no lugar. Muitas vezes está onde? Aqui dentro. Por isso que é muito difícil mudar para melhor. Mas quem crer que há um Deus que pode trazer as coisas? Eu creio nisso. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui, porque queremos o que? Essa transformação de dentro para fora, porque ela é real. Não é atrelado à aparência, mas é atrelado àquele que pode fazer todas as coisas. E ele primeiro muda onde? Aqui dentro. É o meu interior. Então, se eu não tiver o meu interior transformado, o meu exterior vai ser apenas uma máscara, vai ser apenas uma maquiagem, vai ser apenas um adereço que eu coloco para poder parecer ser algo, não sendo aquilo. E aí não funciona. E existe um caminho para percorrer até a gente alcançar essa transformação, até alcançarmos essa quebra de ciclos viciosos que estão realmente nos impedindo de viver o uau de Deus, vamos dizer assim. Como Kelly fala, uau. Aproveitando aqui Kelly. Primeira coisa que é importante que a gente entenda, sabe o que é? É um diagnóstico espiritual, é você reconhecer. Quando estamos, não vou falar nem doente em si, mas você começa a sentir algumas coisas diferentes do normal. Você percebe que você sentiu uma dor aqui, sentiu uma coisa ali, uma coisa. O que é que você procura fazer? Normalmente é o quê? Investigar. Não, eu vou no médico, para que o médico solicite um exame, e que através desse exame, ele possa avaliar e me dar o quê? Um diagnóstico. Não é assim que funciona normalmente? Bom, então se eu estou sentindo alguma coisa, isso é um alerta para algo. A medicina diz que a dor de cabeça, por exemplo, não é algo comum, natural. É sinal de alguma coisa. A febre é sinal de alguma coisa. Todos os sintomas que nós colocamos para fora do nosso corpo é sinal de alguma coisa. Que alguma coisa não está o quê? Ajustada. Que alguma coisa não está indo de forma 100%, digamos assim. Só que isso não é somente no meu físico. Eu preciso ter essa atenção para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional. Porque às vezes, quantas pessoas... Uma vez eu vi um vídeo que a mulher falava assim, era a pergunta clara do vídeo. Você vai precisar terminar mais quantos namoros na sua vida? Para que você entenda o que Deus quer para você. Só que isso não é somente sobre namoro. Aí eu pergunto, quantas coisas você vai precisar perder? Ou quantas vezes você vai quebrar a cara? Ou quantas vezes você vai ter que passar por uma humilhação, por uma dificuldade, para entender e para colocar em prática o que Deus tem para você? Você quer sofrer para aprender? É regra isso? Não. Mas quantas pessoas escolhem fazer isso? Quantas pessoas decidem porque tem dificuldade de procurar o quê? Ajuda. De procurar um médico. Quantas pessoas já morreram na face da terra porque falaram, não, eu não vou no médico. Não, vai dar muito trabalho, vou preocupar as pessoas vão ficar preocupadas, como é que vai ser isso? E aí entra em uma onda, e quando menos espera, morre. Que isso, em nome de Jesus, não aconteça na nossa vida espiritual. Que hoje ciclos possam ser quebrados aqui nessa manhã. De falar, Senhor, hoje eu vou romper com tudo isso que está me afastando de Ti. Como o Zé falou aqui, a oração pela manhã de falar, Senhor, eu quero ter sede, eu quero ter fome, eu quero mais de Ti. Quantas vezes você tem orado pedindo a Deus vontade para buscá-lo? Vontade para adorá-lo? Porque às vezes nós pedimos o que? Graça para nos livrar do outro. Para que o outro não faça nada. Senhor, me livra. Senhor, tem misericórdia. Agora,
E o pedido para estar mais perto dele, será que tem sido algo constante na nossa vida? Porque não adianta nada Deus livrar os outros de você e você se livrar dele. E você deixar ele lá isolado. Não, Senhor. Eu só quero as tuas bênçãos. Eu não quero você pela sua essência. E às vezes vivemos dessa forma, apenas pedindo a Deus. Pedindo. Só que não pode ser assim. Primeira coisa, eu tenho que parar. Aqui Paulo reconheceu: pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Deus, ele sonda o seu coração. Só que muitas vezes é preciso que você pare e você fale, e que você confesse, e que você reconheça, que você chame alguém e fale: olha, eu estou passando por isso. Isso aqui está difícil, me ajude. Porque sozinha eu não estou conseguindo vencer isso. É você ter essa certeza, se diagnosticar, primeiramente, entender isso, mas falar: Senhor, me diz o que é que eu preciso fazer. Qual o tratamento necessário para mim? Não adianta, se eu estou com um problema na justiça, eu vou procurar quem? Um veterinário? Não. Vou procurar ali, meu amigo Osmar Palma, que é advogado. Porque é quem pode resolver. Agora, há um Deus que está acima de todas as coisas. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando você não souber o diagnóstico, quem que vai te falar isso? Deus. Deus. Eu preciso. Fazer o quê? Fazer um autoexame. O que tem te prendido? O que é que tem deixado você ficar paralisado, paralisada? Eu não posso achar que é normal viver ciclos na minha vida que não produzem bênção, mas só maldição. Só me afastam da presença. Isso pode ser coisas grandes, complexas, mas também pode ser pequenas coisas que às vezes está tão no habitual, tão no natural, que a gente não sente que isso afasta. Por isso a importância de você ir no médico. Eu lembro que uma vez eu fui numa médica, eu estava naquela febre de ortomolecular, né? Passava um bilhão de exames. Quando eu acho que eu fiquei mais fraco assim, tanto sangue que saiu, tanto exame. Mas foi algo que totalmente detalhado. Olha, está assim você, ó. Mostra tudo. Tudo. Eu lembro que eu fui na consulta, ela tirou um pinguinho assim, botou ali naquele microscópio, não sei, foi na televisão, e ela só olhando assim o sangue, ela falou: tá com isso, tá com isso, tá com aquilo, tá com aquilo. Agora imagina Deus. Só qual é a dificuldade que eu tenho de me chegar até Ele e falar: Senhor, preciso passar aqui por um diagnóstico, fazer um check-up total. Nós nos preocupamos muito com a parte física, mas esquecemos da espiritual. Queremos estar com aparência boa, mas e como está o espírito? Senão vai ser, como diz o texto, sepulcros caiados. Você vai no cemitério e você vê algumas lápides, alguns agigos, ali tudo bem arrumado, ajustado, o mármore limpo. Mensalmente vai alguém fazer manutenção, coloca flores novas, mas dentro tem o quê? Nada. Podridão. Morte. É só aparência. E eu preciso ser diagnosticado com isso. Paulo aqui, ele reconhece as suas limitações. E ele pede ao Espírito Santo que o ajude a reconhecer. Que nessa manhã possamos ser menos orgulhosos. E reconhecer quando erramos. E reconhecer quando pensamos errado. E reconhecer quando agimos de forma precipitada. Quando falamos demais. Reconhecer isso. Falar: Senhor, eu estou falhando nisso. Eu sei que é falha, mas eu não estou conseguindo largar. Pense Paulo. Paulo aqui, o maior escritor do Novo Testamento. Aquele no qual o Senhor Jesus se apresentou pessoalmente, ensinou o Evangelho para ele. Tudo que ele viveu, tudo que ele enfrentou, ele chega e diz: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu insisto em fazer. Eu preciso aprender com isso, até porque ele mesmo disse: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, procure aprender. Nós temos Cristo como referência, sim, mas sabemos que Cristo em nada pecou. Nada pecou. Mas nós temos Paulo, temos tantos outros personagens bíblicos que, pela sua humanidade, falharam, erraram.
mas o coração deles estava o quê? Em Deus. Como eu li aqui no começo, estavam o quê? Enraizados, edificados, transbordando de gratidão, falar: Senhor, só em Ti eu consigo vencer isso. Só em Tua presença eu consigo passar por isso. Só que eu só vou dar esse primeiro passo se eu reconhecer. Então, primeira coisa, reconheça. Reconheça o ciclo que você está vivendo. Faça um mapa realmente e pesquise como é que está a minha vida. Sabe aquele exame que você fica 24 horas com ele, né? Medindo as coisas? Todos os dias eu preciso parar, falar com Deus: Senhor, como é que foi meu dia hoje? Se quiser, anote: Senhor, hoje eu falei isso, hoje eu fiz assim, hoje eu pensei assim, hoje eu julguei dessa forma. Ora por aquilo. Senhor, tem misericórdia. Me ajude para que eu não faça isso amanhã, para que amanhã eu me torne uma pessoa melhor, para que eu não abra essa brecha que eu abri hoje, para que eu não pense dessa forma como eu pensei hoje, Senhor, porque é um dia de cada vez. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque na prática todos nós estamos suscetíveis ao erro. Todo mundo. Então, se eu não reconheço que é mais difícil para mim, vai dificultar o processo. Então reconheça. Segunda coisa, Romanos 7:23 diz: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. É uma batalha interior. Essa batalha é muito forte. A batalha da nossa mente, principalmente, é uma batalha muito difícil. O que consegue dominar 100%, controlar 100% os pensamentos? Seria lindo, não seria? Se eu pudesse escolher, pegar aqui meu celular aqui, abrir um aplicativo, minha mente, e escolher o que eu quero pensar. Já pensou? Seria bom demais. Lembro que uma vez eu vi uma série da Netflix, esqueci agora o nome, mas ela retrata uma ficção científica de coisas de futuro. E aí mostra uma plataforma, tipo um chip que você implanta nas pessoas, normalmente em criança, para que os pais possam monitorar aquela criança. Tudo, até mesmo o que a criança está vendo. E aí tem uma cena interessante que a criança está andando e aí tem um cachorro assim numa casa, e o cachorro começa a latir feroz para ela, e a mãe ativa, porque estava vendo ela indo para a escola, ativa um mosaico e reduz o volume do latido. Então a criança passa e não se assusta com aquilo. Olha que coisa, né? Sai fora da caixa. Aí imagina se a gente tivesse essa possibilidade. Não, eu vou para a igreja agora, então peraí, deixa eu aqui pegar meu aplicativo, só coisas do alto. Ativei. Mas é assim que funciona? Não, eu estou no trabalho aqui. Ativar a paciência, desativar estresse. Pessoal, problema? Não, hoje não. Seria muito fácil, que graça. Para que você precisaria de Deus? Me diga. Para que você precisaria de Deus? Por isso que às vezes Deus precisa que a gente passe por situações, porque senão você esquece. Tem pessoas que só estão com Deus porque precisam de alguma coisa. Aqui tem pessoas, por exemplo, que acham que tudo na vida delas é a parte financeira. Então, se ela tem dinheiro, ela tem o quê? Tem tudo. Ela vai precisar de o quê mais? Tem pessoas que são assim. Agora, quando você reconhece, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Se o Senhor não estiver na minha vida, eu não consigo dar um passo. Aí tudo muda. Aí tudo é diferente, porque você está compreendendo quem Ele é. Aí você pode estar passando o maior aperto da sua vida, a maior decepção, o maior problema. Você está o quê? Está firmado na rocha. Você está alicerçado, enraizado, grato, feliz. Por quê? Porque você sabe quem está contigo. Isso eu preciso ter certeza na minha vida. Entender que por mais que tenha uma batalha, eu sirvo a um general invicto, que nunca perdeu uma batalha. Eu posso perder batalhas para minha mente, para o meu coração, para os meus sentimentos. Nós podemos fazer isso, mas Ele não. Então quem é que eu tenho que botar no comando? Quem é? Ele. É Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Isso tem que estar muito forte na minha vida. Mas aqui Paulo diz: mas eu vejo outra lei atuando. Você vê também isso, São Paulo?
eu vejo outras leis atuando. Isso é muito difícil. Se você for olhar toda a arquitetura legislativa do nosso país, você tem a Constituição ali no topo. Depois você tem ali leis complementares, depois você vai para leis ordinárias, correto? É a famosa pirâmide de Kelsen. Eu ainda lembro disso da faculdade. Ou seja, nenhuma lei, seja ordinária, seja complementar, ou nenhum decreto, nenhuma normativa, ela pode infringir a lei máxima, que é a Constituição. Então, o que é que tem aqui de máximo na minha vida? É a palavra de Deus. Tudo que eu vier fazer tem que estar compatível com o quê? Com a palavra. Se algo que algum homem planeja, se algo que alguém faz aqui na terra, que está fora disso, esqueça. Ele tem que passar, como diz no jurídico, pelo nosso... Meu Deus do céu, fugiu agora. Controle de constitucionalidade. Divino. Deus, isso aqui que eu estou pensando, isso que eu estou querendo, é da tua vontade? Te agrada isso? Isso vai me fazer mal, Senhor? Me fala, me mostra. Porque quando eu entendo a origem do meu erro, do ciclo, é muito mais fácil eu corrigir. Porque a pior coisa que tem é você não saber. Estou sentindo uma dor de onde? Não sei onde é que o porquê disso. A dor na cabeça é onde? Aqui? É do lado? É embaixo? Onde é que é? Não sei. Então vai procurar um lugar que você saiba. O lugar é aqui. Não aqui, igreja Mélios, 4 paredes, mas na presença de Deus, você entende isso? É na presença dele. Porque aqui é um conglomerado de pessoas imperfeitas, que estão querendo um Deus perfeito. Estão querendo ser melhor. Que estão querendo falar, olha, eu sei que é difícil ser uma pessoa melhor, mas eu quero. Eu estou querendo mudar a minha conduta, o meu caráter, a minha personalidade, mas é difícil, mas eu quero, porque o Senhor estará comigo. Esse é o nosso pensamento. Paulo aqui ele descreve essa luta espiritual entre a carne e o espírito, que é o que é a natureza humana, e a nova natureza que recebemos quando entregamos nossa vida a Cristo. Então todos aqueles que já fizeram isso, entregaram sua vida a Cristo, eles receberam uma nova natureza. Natureza de Cristo. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora, quando eu ignoro essa luta, quando eu ignoro essa nova natureza, eu fico vulnerável. Fico totalmente vulnerável. Então, às vezes, nós esquecemos que o problema, antes de ser físico, ele é um problema espiritual. E coisas espirituais eu só consigo tratar no Espírito. Só. Não adianta. Não, eu vou fazer uma coisa física. Não, eu estou com problema espiritual. Eu estou fraco na minha fé. Não, eu vou correr uma maratona. Vai resolver? Não. Pode te ajudar? Pode. Mas vai resolver? Não. Agora, Senhor, eu vou orar mais. Eu vou fazer um jejum. Eu vou me consagrar. Eu vou buscar a tua palavra. Eu vou te adorar. Eu vou ouvir coisas que falem do teu amor, da tua soberania. Isso sim vai ajudar você. Isso sim pode resolver uma questão. Só que às vezes nós queremos tratar o sofrimento com sofrimento. Nós queremos curar o outro ferindo. Não tem sentido. Queremos promover cura aqui dentro, sendo que eu estou colocando para fora ódio, raiva. Vai resolver o quê? Nada. Nada. Então eu sei que é uma luta, eu sei que é uma batalha. E como é que eu quebro isso? João 8:32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando você conhece a verdade, que verdade é essa? É o que diz em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando você conhece Jesus, você conheceu a verdade. E essa verdade tem poder de te libertar. Do que, Felipe? De tudo. Qualquer coisa. O que as pessoas olham para você e falam, você nunca vai mudar isso. Ele vai fazer com que você mude. Não, você nunca vai deixar de fazer isso. Não, se ele quiser, eu vou. Se for da vontade dele, vai acontecer. No tempo dele, do jeito dele. Fato. O que quebra ciclos não é apenas a força de vontade. Não é só a intenção de querer. Mas é a atuação da verdade na minha vida, na sua vida. É quando eu falo, toma aqui, Senhor, vem para cá.
chamar a atenção dele para mim. Chamar a atenção dele. Porque o poder dele, ele vai atuar em nossas vidas. A partir do momento que eu permito. Se eu não permitir, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa que tem os mesmos ciclos, que desde a minha infância, adolescência, juventude, até hoje eu vou fazendo as mesmas coisas. Os mesmos pensamentos, os mesmos traumas complexos, limitações, e nunca vou mudar. E criamos essa imagem de que é isso, não, Deus me fez assim. Não. A sua vida, talvez, as suas escolhas, o seu comportamento foram determinantes para que você se tornasse essa pessoa. Mas quando você entregou sua vida a Cristo, quebrou tudo. Tudo passa a ser diferente. Tudo que não presta. O que é bom, sabe o que ele vai fazer? Melhorar. Agora o que não presta, ele vai o quê? Jogar fora. Por isso eu repito, cada encontro que você tiver com Deus, você precisa deixar algo ruim seu e pegar algo bom dele para você. Cada vez que você se colocar na presença dele, que você buscar o Senhor, que você vira um culto, entenda, você veio para entregar. Você veio cultuar o Senhor, você não veio ouvir alguém falando, cantando, pregando, não. Isso, as pessoas que fazem isso também fazem prestando um culto ao Senhor. Então eu não posso esperar uma movimentação sua para eu começar a levantar minhas mãos. Eu não posso esperar alguém dar uma glória a Deus para eu glorificar o Senhor, porque é algo nosso, é de dentro. Eu tenho que entender que o que está sendo dito glorifica o nome do Senhor e naturalmente eu falo, Senhor, glória a Deus, porque isso realmente é uma verdade bíblica. Não simplesmente apenas porque alguém está repetindo uma coisa, eu também repito. Não, eu entendo que é um momento de você aprender, é natural, mas queira viver isso, queira ser espontâneo na sua adoração. Não pode ser assim. Às vezes isso é um ciclo que você está vivendo. Ah, por que não? Porque eu cresci dizendo que aplaudir é errado. Não, eu cresci porque dizendo que falar uau em vez de amém é errado. Onde é que está escrito isso? Tem reverência, tem ordem? Infringe a palavra de Deus? Não, então faça. Isso é expressão de adoração. Eu já vi pessoas rindo, pessoas chorando. Eu já vi pessoas durante o culto ficar deitada no chão, porque é a forma como Deus estava ali falando com ela. Eu não vou limitar isso porque é Deus. Não sou eu, só preciso ter a certeza e a pessoa precisa ter esse discernimento de que é Deus. Sendo Deus, sendo ordem, tendo decência, é lindo. Não muda. Às vezes você se prende, porque em casa talvez você foi assim tolhida. Não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode pensar assim. Aí você cresce trazendo uma realidade para você de que tudo isso é errado, tudo isso é proibido. E aí não funciona. E aí você continua sem desenvolver aquilo que Deus te deu. Você continua travado, travada, porque Deus está falando, eu tenho mais para você, só que você está acostumado. Mês passado eu fui lá no festival da cultura japonesa e tinha um stand grande com aqueles bonsai. Sabe o que é bonsai? E é muito interessante você ver aquilo ali, porque a árvore ela tem uma aparência de uma árvore grande. A estrutura dela é de uma árvore grande, mas por que ela não cresce? Porque ela foi posta em um vaso pequeno. Ela foi construída, ela foi ali podada, ela recebe informações para que ela fique daquele tamanho, mas você olha, você fala, velho, essa árvore é uma árvore imensa, se fosse qualquer outro lugar, parece que é uma miniatura, e é na prática, mas ela vai ficar ali o tempo todo, porque ela foi limitada, e muitas vezes é assim conosco. Eu já contei para vocês isso, poxa, eu na minha adolescência eu era tímido, pegar o microfone e falar, esqueça isso. Mas quando eu ouvi Deus falando comigo, o que Ele tinha para a minha vida, eu falei, para eu poder viver isso, eu não posso levar em consideração o meu estado hoje, porque hoje eu não consigo fazer isso. Mas Pai, se essa é a Tua vontade, eu quero viver isso. Me ensine, me mostre, me capacite. E aí Ele foi fazendo, foi falando, eu já estou aqui há meia hora falando com vocês. Só que isso não pode se limitar à minha pessoa pelo fato de ser pastor, não.
o chamado, a comissão é para discípulos. Não é para pastor, para isso ou para aquilo. Não. É discípulo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse chamado é para todos. Mas muitas vezes você não faz isso porque você fica pensando, não, mas na faculdade, quando eu ia apresentar um seminário, eu travava, as pessoas riam da minha cara e eu parava. Então, se eu for falar da palavra de Deus, vai ser a mesma coisa. O Espírito Santo nos dá poder, autoridade. Assim foi lá em Atos. Jesus disse, recebereis poder quando do alto desceu o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Aí vai. Busque o Espírito Santo. Busque esse Santo Espírito de Deus que nos capacita, que nos encoraja, que nos mostra, que nos faz com que a gente lembre todas as palavras de Jesus. Não se deixe ser limitado. Não pode ser assim. Se liberte. Só que entenda, se liberte é você querer. Porque quem faz a obra é quem? É Ele. Não é eu botar na mão e você caindo, não. É Ele. Ele pode libertar você tomando banho, dirigindo, sentado, na praia pegando onda, não importa. Eu não consigo limitar Deus. Eu não posso dizer, não, Deus, você só vai libertar pessoas se tiver um grito. Não, se não gritou, não se libertou. Não. O que prova que você foi liberto é a sua transformação. É a sua mudança de vida, é a sua conversão. Antes eu ia para cá, agora o Senhor me virou para cá. Agora esse é o caminho que eu tenho que seguir. Essa é a vida que o Senhor tem para mim. É isso que eu quero. E aí, quando você se alimenta, o coração alimenta a sua mente da palavra de Deus, e você substitui velhas práticas, você começa a entender, Senhor, essa é a tua vontade. É isso que o Senhor tem para mim. Isso muda tudo. Quero que você nessa manhã viva uma dependência total de Deus. Não depender da sua circunstância. Não depender das palavras de apoio que você porventura tem. Do que falam para você, não. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui é uma ordem, olha, vivam pelo Espírito. Se você buscar viver isso, de maneira nenhuma, é taxativo. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Agora, todas as vezes que eu dou permissão para minha carne falar mais alto, o Espírito vai ficar, não pode fazer nada. Ele vai falar com você, está errado, está errado, está errado. Fica martelando aqui na sua cabeça. Martelando. Ou seja, a mesma coragem que você teve para falar, epa, se cale, Espírito Santo. Carne, fale mais alto. Você precisa também ter para falar, carne, se cale. Espírito, eu preciso do Senhor. É ter coragem, é ter determinação. Não apenas uma intenção, mas ter uma atitude. Por isso que muitas vezes, poder quebrar ciclos, você vai precisar parar de falar com pessoas, parar de ir em lugares, parar de olhar algumas coisas, parar de ouvir outras coisas. Porque senão tudo isso chama o que para perto, o que você quer longe. Então não se incomode se você está percorrendo um caminho e pessoas têm deixado você. Que você tem escolhido algumas coisas que outras pessoas criticam suas escolhas. O que é que você está agradando? É Deus? Então vá, avance, não retroceda. Quebrar ciclos não é apenas um momento de decisão, mas é um processo contínuo de andar no Espírito. Contínuo, todos os dias. Não, eu vou quebrar o ciclo hoje, domingo, mas amanhã, segunda, lá vão ter. Não vai prestar, não vai dar certo. Eu falar, Senhor, hoje eu quero quebrar com isso. Hoje eu quero romper com isso. Mas Pai, não permita que amanhã, quando eu olhar isso, eu possa até ter vontade, Senhor, porque não vai talvez sair de um dia para o outro, mas me dá força para resistir. Me dá força para ficar ali enraizado no Senhor. Guarda o meu coração, guarda a minha mente. Isso tem que estar muito forte. Paulo aqui ele nos ensina que a vitória contra os desejos da carne só é possível
quando eu estou em completa dependência de Deus. Porque todas as vezes que eu confiar em mim mesmo, na minha carne, nas minhas escolhas, eu tenho uma grande chance de perecer. Eu tenho uma grande chance de escolher errado. Então, às vezes, a gente vai precisar fazer o quê? Pisar no freio. Mas tem vezes que pisar no freio não basta. Tem o quê? Tem que puxar o freio de mão. Às vezes, você vai precisar desligar o carro, encostar, deixar o carro lá, sair correndo. Não sei. É só uma metáfora. Você que vai entender da forma que você entende o correto disso. Mas faça. Porque senão vai ficar sempre o quê? Voltando. Trazendo. E essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que sejamos o quê? Libertos. O pecado não pode ter mais domínio sobre nossas vidas. Não pode. Eu recebi a graça de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu preciso entender lá o que diz Coríntios, que uma vez estando em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas o quê? Se passaram. E eis que tudo se fez novo. Você quer que tudo se faça novo na sua vida? Tudo aquilo que não presta, todo o ciclo que esteja ali trazendo você realmente para baixo, para longe de Deus. Essa manhã Ele trouxe você aqui para dizer que é possível, que isso vai acontecer. Apenas se permita. Fale: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu quero construir um relacionamento diário contigo. Eu estou disposto a me render. Falamos sobre levantar as mãos. Levantar as mãos é sinal universal de rendição. Qualquer lugar do mundo. Lembro que uma vez eu fui assaltado e as pessoas me abordaram e a porta da casa do meu amigo estava aberta. E quando as pessoas vieram e colocaram a arma na minha cabeça e eu vi que aquilo era um assalto, eu só olhei para ele. Na mesma hora eu levantei as mãos para que ele entendesse ali que eu estava rendido. E aí na mesma hora ele fechou o portão para que as pessoas não entrassem na casa. Funciona. Se você vai para um conflito, você vai para uma guerra, por exemplo, e alguém vem com os braços erguidos, você não vai atirar. A tendência é essa, porque a pessoa está o quê? Rendida. Então quando você está em adoração, você vem na casa do Senhor e você levanta as suas mãos, não é para conferir o desodorante do irmão, é para você verdadeiramente falar: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, Tu podes todas as coisas. Senhor, a Tua graça me basta. As Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã são fato de eu não ser consumido. Senhor, sozinho eu não consigo. Eu sou dependente de Ti. Eu me rendo, Pai. Eu quero me humilhar diante da Tua presença e reconhecer quem Tu és. Senhor, transforma meu caráter. Transforma meu modo de pensar, meu modo de agir, porque muitas vezes eu não presto. Essa tem que ser a nossa oração. De falar com Deus, falar: Senhor, me ajude. Porque senão eu vou fazer o que não deve. Senão eu vou querer o que o Senhor não quer que eu queira. E aí essa luta você vai começar a vencer. Aquilo que para você era difícil vencer, você vai olhar e falar assim: eu venci isso. O Senhor me libertou disso. Hoje em dia eu posso inclusive falar sobre isso sem que eu sinta alguma coisa diferente. Eu posso aconselhar pessoas porque eu tenho autoridade, porque eu venci aquilo. Só que tudo isso vai depender da sua conduta, do seu posicionamento. E hoje é dia de você se posicionar de forma o quê? Rendida ao Senhor. Senhor, eu me rendo, eu não quero mais repetir esse ciclo na minha vida. Senhor, o que aconteceu com minha família no passado, com meus pais, com meus avós, com meus tios, Senhor, eu não quero que isso se repita na minha vida, porque eu creio que eu estou alicerçado em Ti, e o Senhor quebra tudo, o Senhor faz tudo novo, o Senhor transforma tudo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Recapitulando, para que a gente possa orar. Ciclos podem ser quebrados, mas isso começa com o quê? Primeira coisa, reconhecimento. Diagnóstico espiritual. Você precisa passar por diagnóstico. Segunda coisa, entender a origem disso. Que aquele texto, olha, vai lá onde você caiu, volte. Se arrependa, conserte, venha e refaça o caminho. Quando você conhece a origem do erro, você sabe onde tratar.
Não, se eu for por esse caminho aqui, eu sei que pode acontecer isso. O que é que você vai fazer? Eu vou por cá. É mudar a conduta, porque é a sua alma. É a sua vida com Deus que é mais importante que qualquer outra coisa. Então, entenda essa origem. Depois, busque o quê? A verdade para ser liberto. Busque Jesus. Busque a palavra dele. E por fim, viva em total dependência. Quando você reconhece, quando você busca a origem, quando você busca a verdade, e quando você se coloca dependente dele, todos os ciclos ruins na sua vida serão quebrados. E você vai estar pronto, apto, para quê? Para viver o novo de Deus. Amém? Feche seus olhos, se puder apagar a luz. Zé, vamos adorar o Senhor. Que o Senhor ministre uma canção em seu coração. Enquanto estivermos aqui adorando a Deus, você vai fazer esse exercício de pensar: que ciclo eu preciso quebrar hoje na minha vida? Que pensamento tem me afastado de ti? Que postura, posicionamento eu quero mudar hoje? Eu creio que nós vamos orar e o poder de Deus será real e irá transformar nossas vidas. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu, transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser
Senhor. Coloca a mão no seu coração, Pai. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor em nossas vidas. Te damos graças, Pai, por essa manhã. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor está operando agora no nosso meio, Deus. Nós cremos, Pai, no teu poder. Cremos na tua graça, nas tuas misericórdias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, teus filhos estão aqui e eu me incluo nisso. Te apresentando, Deus, ciclos, decisões, comportamentos repetidos, que não estão sendo, Deus, satisfatórios, que não estão sendo, Deus, agradáveis diante do Senhor. Nós estamos aqui colocando nesse momento, te pedindo graça. Transforma, Senhor. Vem nos libertar, Senhor, todo ciclo vicioso, todo pensamento, toda crença limitante de que o Senhor não pode fazer. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós cremos que tu podes mudar contextos, cenários, situações, sentimentos, mas nós queremos que o Senhor nos transforme para melhor. Transforma o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, os nossos pensamentos, que possamos estar cativos ao Senhor. Nos ajuda nessa batalha mental, Deus, nessa batalha espiritual de cumprir a tua vontade, Senhor. Deus, som dos nossos corações. Estamos aqui querendo, te pedindo por socorro, Deus. Que a partir de hoje, Deus, vidas sejam transformadas, famílias sejam impactadas, transformadas, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam a partir de hoje frutificar em ti, Deus. Estarem verdadeiramente enxertadas nesta videira verdadeira. Que a tua verdade, Senhor, seja o nosso guia. Que a tua palavra possa nos direcionar e nos orientar, Senhor. Fica conosco, Deus. Restaura as nossas forças. Renova a nossa esperança. Deus, alicerça, Pai, o nosso espírito em ti. Que possamos estar forjados de acordo com o teu caráter, Jesus. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Creia que a partir de hoje vai ser diferente. Viva já como se fosse diferente, porque isso é fé. Que o seu gesto, que a sua atuação seja essa. Amém? Glória a Deus. Vamos